Legal, então já estamos acessando aqui o nosso painel. Vamos melhorar isso aqui. Vamos vir aqui na nossa app. Vamos fazer o seguinte, vamos modificar o nosso método de renderizar aqui. Vou fazer desta forma aqui. Vou apagar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui também a gente pode apagar. Vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso, vamos aqui no nosso cadastrar app no index. Vamos fazer o seguinte aqui. Primeiro a gente tem que importar. Então, vamos por aqui. Eu vou fazer aqui o import. O import de que? With router from o que? A gente precisa do React Router, né? Então, bom, bacana até aí. Ponto e vírgula. Vamos dar um Ctrl C e cá onde é que a gente faz o nosso default, Ctrl V, e aqui passamos. E aqui, então, ficou mais simples. A gente pode fazer a confirmação por aqui. Bom, a gente estava fazendo, renderizando aqui, jogando lá para Home e para demais. No caso aqui, eu já posso chamar aqui direto aqui. Por exemplo, aqui depois que ele entra, então se password aqui, a gente observe que aqui quando ele não é um usuário já cadastrado, que cria o nosso usuário e redireciona ele para onde? Jogue lá para nossa página home, não é isso? Então aqui a gente já pode jogar direto aqui props o que? History o que? Ponto push. Vamos mandar ele para onde? Para nossa home, não é isso? Né? Mesma coisa lá depois, quando for entrar com a senha. Então, Ctrl C. Vamos lá no nosso cadastrar. Então, temos aqui, vou fazer o seguinte, vamos importar logo de onde. Aqui a gente já tem o link mesmo do React Router. Então, a gente pode simplesmente bater uma vírgula e with o que? Router. Pronto aí. Bacana. A gente precisa fazer o mesmo procedimento aqui. Então, with o que? Router. Pronto aí, assim que ele entrar, né? Então depois aqui do nosso reset form, simplesmente dá um Ctrl V, certo? Que jogue para nossa home page. Então assim que eu fizer o cadastro, que se eu não for cadastrado, me joga lá para a home page que a gente fez aqui. Na mesma sequência, se eu já for cadastrado, que ele me joga também lá para a página principal, a página home, ao invés de chamar aqui no nosso app. Bom, ficou bacana aí. Para isso aí, a gente também pode fazer o seguinte, como a gente mudou aqui, lá no nosso cabeçalho, a gente vai fazer o seguinte. Temos aqui o nosso cabeçalho, vamos fazer aqui uma mudança aqui. Então, antes dele fazer o login, aqui, vamos tirar aqui. Então, antes dele fazer o login, vou pedir ele que faça outra coisa que vai mostrar o que? Observe que se eu fizer aqui, aonde? Aqui. Então, se eu fazer desta forma, observe que a gente já tem o painel aqui. Então, se o current user for registrado, ele vai chamar o painel. Vamos jogar ele para o painel. Só que aqui eu posso modificar aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, minha conta, certo? Ou meu cadastro, como queira, tá, pessoal? Então ele já cai direto lá. Vou mostrar. Então vamos dar um refresh aqui. Bom, observe que se eu entrar aqui, eu vou sair do sistema primeiro. Eu vou fazer o login. Então vamos lá. Eu vou colocar a senha. Se eu entrar, ele tá aqui, ó, minha conta. Se eu clicar aqui, ele já tem que jogar. Está aí. Bacana, perfeito. Está aí mesmo que eu quero. Se eu sair e eu registrar, vamos aqui, cadastrar. Vamos pôr qualquer coisa aqui. Eu vou pôr qualquer coisa. Eu vou pôr assim. O que a gente põe? Vamos cadastrar.
isto está aí, perfeito. Então já temos aí tanto quando eu for registrar, como fazer o login, ele já me joga direto para minha conta. Outra coisa que também que a gente vai, eu ensinei como usar o Connect. A gente pode usar o Hooks, que vai ser bem mais produtivo aí o nosso sistema. Então, vamos começar a trabalhar essa parte aí também. Bom, aqui no ainda no cabeçalho, observe que a gente tem o nosso Connect aqui, tá? Por enquanto eu vou tirar isso aqui, vou deixar aqui desta forma. Vamos aqui, só melhorar. Então a gente tem o cabeçalho, como a gente está usando aqui, então a gente pode tirar isso aqui, ó, deixar simplesmente o nosso componente aqui. Bom, bacana. Vamos fazer o seguinte. Agora, como a gente vai precisar, aqui a gente está, este método aqui, vamos fazer o seguinte, vamos recortar ele aqui, porque a gente vai modificar aqui, a gente vai chamar ele de uma forma diferente usando hooks. Então, vamos vir cá acima e vou colocar ele aqui. Bom, como aqui a gente vai chamar diretamente, a gente não precisa mais passar aqui o props, a gente pode fazer desta forma. Vamos primeiro aqui. Vamos aqui importar enquanto a gente não esqueça. Então é o que? É o use o que? Select, né, pessoal? Bom, até aí bacana. Precisamos fazer o seguinte. Como a gente não vai acessar mais props, a gente pode tirar. Para a gente não confundir. Então vou deixar só map state mesmo. Certo? E como a gente vai chamar... Observe que o nosso current user é igual ao que? O nosso current user. Então, qual é o nome da nossa função? Observe aqui. Então, aqui no props, a gente não está pegando mais props. O que a gente está usando? Então, Ctrl C, passo ele aqui. Ele vai ser igual ao meu use select. O que agora eu preciso de passar aqui um parâmetro para esta funcionalidade. Então qual é? Ctrl C e Ctrl V. Bacana, né? Muito mais fácil e melhor de compreender. Bom, vamos verificar isso. Não pode dar nenhum erro. Então, entrando aqui, cadastro, vamos entrar aqui, vamos verificar. Então, vamos fazer o login. Sim, minha conta está funcionando. Bacana, vamos aqui melhorar o nosso login também. Aqui em cadastrar, observe aqui que a gente tem que o nosso método handle submit, nossos método aqui de login, bababá. Bom, vamos fazer o seguinte, observe que aqui a gente tem um try. Este try aqui, vamos fazer o seguinte, eu posso selecionar ele tudo e comentar, ou posso comentar linha por linha, tá, pessoal? Vou fazer assim para que vocês acompanhem melhor. Isso. Bom, deixa ele comentado aqui. O que a gente observa que a gente tem um método async aqui, certo? Então ele é um async keyword, né? Então podemos tirar ele também e podemos fazer desta forma. Não esquecendo que todas as vezes que a gente clica lá no submit, né, para entrar, ele vai chamar o nosso método aqui, prevent default, certo? Então vou dar um Ctrl C aqui para aproveitar alguma coisa e vamos criar aqui cá no nosso nós vamos usar o dispatcher. Bom, cá em Redux eu lembro que a gente criou e a gente tem aqui o que? Um usuário, né? Dentro de usuário a gente tem o que? Usuário, ação, reduce, tipo e blá blá blá. Então aqui dentro vamos criar o nosso método aqui. Então vai ser um export mesmo. Vamos usar o que? Const. Vamos pôr o nome aqui, por exemplo, de cadastrar. Pode ser cadastrar o que? Vamos pôr assim, in user, que é cadastrar o usuário, para ficar aí bem bacana para a gente entender. Então temos que passar o que? E-mail, né, vírgula, e o que? O password, tá, pessoal? Não esqueça disso aí. Bom, bacana. Ele vai ser um método o que?
ou uma função async, não esqueça disso. E passamos aqui o que? O dispatch. Bacana, já vou bater um ponto e vírgula, e o que a gente copiou do nosso try catch, vamos trazer para cá. Deixa eu descomentar ele já de uma vez. Na verdade, o que eu precisava, isto aqui teria que ter ficado lá. Mas como a gente tem a cópia lá, então tá bacana aí, beleza. Observe que se eu tirar isto aqui eu não preciso, ele vai ser o que? Um await mesmo. Aqui, deixa eu só organizar aqui o nosso erro. Então a gente está passando o alpha, o e-mail password. Bom, até aí perfeito. A mensagem de erro. Vamos fazer assim, vamos fazer um import de uma vez para a gente não esquecer. Então cá em cadastrar, observe aqui, isso, bacana. Então vamos fazer o import. Primeiro a gente tem que fazer o que? A gente tem que fazer o import do nosso user dispatch. Então simplesmente use o que? Dispatch. From o que? React o que? Traço down, não é isso? Ou seja, Redux. Precisamos também importar o nosso arquivo, que é qual? Contra o V. Está onde? Está na raiz. Então, um ponto. Vamos entrar na pasta. Temos que chegar até a... Ele já puxou aí. E lá a gente tem um arquivo. Qual arquivo que a gente tem? A gente tem o usuário ação. Ponto e vírgula. Retornando aqui. Como a gente está criando uma função async dispatch, então Ctrl C, a gente pode chamar ele direto aqui. Então vamos lá, vamos entender aqui. Se eu criar aqui um objeto, então podemos colocar assim, vou dar um Ctrl V. Isso aí, porque a gente copiou dispatch, vai ser igual que a use dispatch. Pega este objeto, Ctrl C, e cá abaixo, olha só como que muda. Então, aonde tinha o nosso try catch, a gente chama eles. Lembrando que a gente já criou ele aqui, ou seja, estamos criando. Então, fica muito mais simples aí, né, pessoal? Então, dispatch vai ser igual o que? Vamos passar o que? Qual é o nosso método? Cadastrar in user, não é isto? Chamamos nosso método aqui, ponto e vírgula, certo? E aqui sim ele vai pedir dois objetos. Quais são esses objetos? Lembrando que a gente tem que passar o nosso e-mail e o nosso password, não é isso? Então vamos embora lá, simplesmente e-mail, vírgula o que? Password. Pronto aí, tá bom, assim pode dar espaço. Eu sempre falo aí, eu não vou preocupar com muito design aqui, deixar bem organizado, mas aí vai de cada um, tá? Certo? Bacana aí. Retornando aqui, observe que aqui a gente está usando o que? A gente está usando a livraria do Firebase Authentication, né? Então a gente precisa importar ele aqui. Então vamos lá, vamos buscar. Vamos lá no import o que? From o que? Vamos entrar na pasta, epa, uma só. Entro, vamos lá buscar Firebase. Temos lá o que? Utilidades, ponto e vírgula. Bacana. Observe aqui que a gente está chamando dois. Ó, observe aqui, a gente está chamando dois o que? Eventos, né, pessoal? Que a gente já criou em vídeos anteriores. Então aqui precisamos fazer o que? Um callback aqui. Bom, vamos lá. Vamos aqui criar outro tipo de usuário. Então vamos aqui a gente tem os tipos de usuário. Vamos fazer o seguinte, podemos fazer isto aqui. Vou dar um Ctrl C, vou aqui, vírgula, Ctrl o V. O que a gente pode colocar aqui? Não tem nada a ver aqui, vamos pensar um aqui que pode ser bem parecido. Podemos colocar o que? Vamos colocar assim, cadastrar o que? Igual a gente colocou lá in
Só quero aqui in, por exemplo, sucesso, que é cadastrado com sucesso. Pode ser? Pode ser. Vamos pôr assim, Ctrl C, Ctrl V. Isso aí, para ficar parecido. Perfeito. Sempre ter aí um nome parecido para a gente não confundir. Então, Ctrl C. Agora precisamos inicializar ele. Se ele vai inicializar como false ou true. Aqui no nosso arquivo aqui usuário reducer, observe aqui que a gente tem aqui, por exemplo, o current use, a gente começou ele como nulo, né, pessoal? Este aqui eu vou inicializar ele como false. E aqui eu vou tirar aqui para ficar melhor ainda para a gente entender. Então, cadastrar em sucesso. Ctrl C. Vamos fazer o que? Observe aqui que se eu criar, a gente já tem um case aqui, então podemos criar outro case para o nosso cadastrar usuário, que vai ser com sucesso. Então é muito simples aí. Então eu vou fazer isso aqui já de uma vez. Ctrl C, vamos criar então este caso. Então case, vou dar espaço aqui. Então se o case for o que? Se o caso for igual, usuário, o tipo do usuário é set current user? Não, o que a gente acabou de criar. Então, Ctrl o C, vamos retornar aqui, Ctrl o V. Observe que cuidado com o erro, tá, pessoal? Aqui a gente está passando o nosso método, a função que a gente criou. Já aqui a gente está referenciando o que? O nosso objeto. Qual é? O que a gente criou? Observe aqui em cima que aqui ele já está sem os underline, tá? Então por isso que é bom fazer sempre parecido. Então o nosso cadastrar em sucesso vai ser igual o que? Igual ao nosso usuário, nosso método que a gente criou lá, que a gente está referindo aqui. Bom, retornando para o nosso a ação do nosso, então vai ter uma ação. Então, se ele for bem sucedido, observe aqui que a gente está passando o que? Dispatch. Então, Ctrl C. Dispatch, para que você entenda, é o mesmo que despachar, mandar, enviar. Então, se o nosso usuário for bem sucedido, for cadastrado bem sucedido, então type vai ser igual que 2 pontos, vai ser igual a usuário tipo ponto qual é o aí já tá puxando aí, vírgula, payload vai ser igual o que? Aqui eu preciso passar ele como true, tá, pessoal? Porque ele foi cadastrado com sucesso, sucedido. Então aqui batemos um ponto e vírgula, certo? Ou seja, aqui eu já estava fazendo errado aqui, já estava passando despercebido. A gente não está referindo o nosso set current, e é qual que a gente acabou de criar, né, pessoal? Então tem que prestar atenção nisso aí. Aqui é o set current, sim, mas a gente não está pegando o nosso usuário corrente. A gente está atrás de que a gente criou aqui no nosso case o que? Cadastrar em sucesso, não é isso? Então Ctrl C, Ctrl V aqui e passamos ele aqui, isto. Então quero despachar o que? Eu quero enviar o que? Se o tipo do meu usuário que eu estiver cadastrando for sucesso, que ele me faz o que? Ele carrega, envia, true. Perfeito. Retornando aqui, então vamos continuar. Observe que a gente tem os nossos dois métodos aqui, eventos, né? O que a gente precisa fazer? Vamos embora. Primeira coisa, fazer o import. A gente precisa do nosso o que? Use select, né? Então podemos pôr ele aqui, ó, no dispatch aqui mesmo, que é do mesmo. Então vamos pegar aqui, vamos pôr uma vírgula e colocamos o que? Use o que? Select. Pronto, certo? Agora vamos criar simplesmente o método para o estado do nosso usuário.
Então, para isso aí, podemos fazer logo acima aqui. Vamos lá, consta o que? Eu vou colocar, a gente está usando aí map state, que é o estado, então pode ser assim, vai ser igual o que? A user, né, pessoal? Agora podemos simplesmente fazer o que? É referenciar. Então eu vou colocar, a gente colocou, deixa eu ver se eu tenho aqui, isso mesmo, cadastrar, só que eu vou tirar aqui os underline para ficar melhor. Então cadastrar em sucesso vai ser igual o que? Vai ser igual a user ponto o que? Mesma coisa. Está aí. Então já criamos ele aí, ponto e vírgula. Vou dar espaço. Certo? E vamos dizer aqui então, consta o que? Podemos passar aqui, vamos passar ele aqui. Então vai ser o que? Igual o que? A user selector. Passamos o que aqui como referência? Aonde está? Observe aqui, map state. Não é isso, pessoal? Então vamos dar um Ctrl C e passo ele aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Qual é o nosso método que a gente está referindo aqui? Que é o cadastrar em sucesso, não é isso? Ctrl C, Ctrl V. Pronto, certo? Agora ele também precisa de passar uma dependência para ele, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos usar então React. Aqui temos o use state. Vamos bater uma vírgula aqui. Vamos usar o que? O use effect. Ctrl o C. Então, vamos fazer o que? Vamos passar a nossa dependência aqui. Então, vamos fazer dessa forma. Podemos passar o que aqui? Um array. E qual é? O que a gente criou? Não é isto. E sim, passamos o que? Tá aqui. Ctrl o C. E Ctrl o V, ponto e vírgula. Agora, em qualquer momento que o valor da nossa variável mudar, lembra que a gente criou lá o nosso método como ele iniciar como falso, né? Então, independente da forma, se falso ou verdadeiro, neste caso aqui, precisa fazer uma verificação. Então, digamos aqui que if o que? Se o meu cadastro for sucesso, for bem sucedido, que me faça o que? Que me chama os meus dois eventos. Quais são estes eventos? Ele vai fazer um reset no nosso form e vai mandar o usuário para homepage, não é isso? Então entramos aqui, posso descomentar agora, posso vir aqui abaixo e apagar aqui, certo? Então bem bacana isso aí. Vamos fazer o seguinte, aqui observe que ele não está aqui ativo porque a gente não está usando mais o auth aqui, então pode tirar, salva. Se eu vim aqui no meu navegador, ele vai dar um erro aqui, certo? Por quê? Porque a gente modificou algo aqui. Eu vou fazer assim, eu vou precisar de instalar aqui o nosso Redux Tongue para a gente poder trabalhar. Isso aí fica para o próximo vídeo. Mas antes vamos aqui no terminal, vou apagar aqui, vou pedir um terminal novo, new terminal, o terminal, como queira dizer, e vamos instalar. Então npm o que? id install redux traço thunk, desta forma aqui, tá, pessoal? THUNK, desta forma, redux thunk. Dá um enter aí, ele vai instalar e eu retorno no próximo vídeo para a gente continuar.